Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, resenha de dois pequenos ensaios que têm completa relação com o momento que a gente está vivendo hoje, né? O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak, e Na Batalha contra o Coronavírus Faltam Líderes à Humanidade, de Yuval Noah Harari. Solta a vinheta. Hoje então estou trazendo para vocês dois e-books que até o momento estão disponíveis para download gratuito na Amazon e acredito que ficarão disponíveis desse modo. Ambos foram lançados pela Companhia das Letras, agora em 2020, e a gente vai começar falando então de O Amanhã Não Está à Venda. Esse ensaio breve foi escrito por Ailton Krenak. Para quem não sabe, Krenak é um líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, considerado uma das maiores lideranças dos índios, com reconhecimento internacional inclusive. E engraçado e triste ao mesmo tempo ver como essas pessoas de grande conhecimento e influência têm reconhecimento fora do nosso país e pouco ou nenhum em sua própria terra. Isso é muito triste, né? É curioso e triste. Bem, O Amanhã Não Está à Venda é uma compilação de várias entrevistas do autor, onde ele faz uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza e como essa relação tem ligação com a pandemia do novo coronavírus que temos vivido. Então, vamos à sinopse. As reflexões de um de nossos maiores pensadores indígenas sobre a pandemia que parou o mundo. Há vários séculos que os povos indígenas do Brasil enfrentam bravamente ameaças que podem levá-los à aniquilação total. E diante de condições extremamente adversas, reinventam seu cotidiano e suas comunidades. Quando a pandemia da Covid-19 obriga o mundo a reconsiderar seu estilo de vida, o pensamento de Ailton Krenak emergem com lucidez e pertinência ainda mais impactantes. Em páginas de impressionante força e beleza, Krenak questiona a ideia de volta à normalidade, uma normalidade em que a humanidade quer se divorciar da natureza, devastar o planeta e cavar um fosso gigantesco de desigualdade entre povos e sociedades. Depois da terrível experiência pela qual o mundo está passando, será preciso trabalhar para que haja mudanças profundas e significativas no modo como vivemos. Tem muita gente que suspendeu projetos e atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando o compromisso como se tudo fosse voltar ao normal, está vivendo no passado. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. O amanhã não está à venda. Esse é o ponto-chave do livro. Temos que parar de vender o amanhã. Então, Krenak amplia a sua discussão para um nível de sustentabilidade, de cuidado com a natureza. Estaria a Mãe Natureza nos colocando em nosso lugar e permitindo que sejamos mais contemplativos? Então, que a gente possa, na ideia de Krenak, enxergar então a Terra com outros olhos, com o olhar da sustentabilidade. O autor também tece sérias críticas ao governo atual, que coloca a economia na frente da vida. O argumento não é nada complexo, é bastante simples. Então, bora ver, por exemplo, essa passagem aqui. Governos burros acham que a economia não pode parar, mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação, coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia
e luta por poder. Então, é um texto bastante lúcido, bastante objetivo e que tem como foco a natureza e a vida humana. Está de graça na Amazon, né? Então recomendo a leitura. Não precisa, né, para você ler, não precisa que você tenha Kindle. Tá? É possível fazer a leitura pelo PC ou mesmo pelo celular via o app do Kindle da Amazon. É só procurar na sua loja de aplicativos. Certo? Agora a gente vai falar do outro ensaio que saiu por um novo selo da Companhia das Letras, que é esse, o Breve Companhia. Aqui a gente tem um dos maiores escritores de divulgação científica da atualidade, Yuval Noah Harari. Harari é professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém, é filósofo e autor best-seller por vários livros, né? Pelos seus livros Sapiens, uma breve história da humanidade, o Homo Deus, uma breve história do amanhã e 21 lições para o século XXI. Então, na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade, o autor, através de argumentos históricos e científicos, desconstrói toda uma narrativa de vários governos atuais sobre o coronavírus. Então, primeiro para aqui, vamos à sinopse antes da gente continuar. Então, primeiro vamos à sinopse antes da gente continuar. O historiador israelense Yuval Noah Harari argumenta neste artigo que muitas pessoas culpam a globalização pela epidemia do coronavírus e afirmam que o único jeito de evitar novos surtos dessa natureza seria desglobalizar o mundo. Contudo, embora uma quarentena temporária seja essencial para deter esses surtos de doença, o isolacionismo prolongado entre as nações conduzirá ao colapso econômico, sem oferecer qualquer proteção real contra doenças infecciosas. Muito pelo contrário, o verdadeiro antídoto para epidemias não é a segregação, mas a cooperação. Então, primeiro, Harari mostra que no passado, em uma época em que nem se ouvia falar em globalização, você tem momentos em que os países ficaram isolados, né? E esse isolamento remoto, passado pelos países, era pela inexistência de transportes velozes em massa como a gente tem hoje. Ainda assim, naquele momento, nesses momentos anteriores, a gente vê a humanidade, a gente vê, por conta do registro histórico, a humanidade afetada por uma série de pandemias, levando a milhares de mortes. Então olha só o que ele escreve nesse trecho. Epidemias matavam milhões de pessoas bem antes da atual era da globalização. No século XIV não havia aviões nem cruzeiros e, no entanto, a peste negra disseminou-se da Ásia Oriental à Europa Ocidental em pouco mais de uma década. Matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Ele coloca nesse texto que bastou um único portador da varíola desembarcar no México em março de 1520 para que a doença se alastrasse, dizimando 1/3 da população mexicana. O mundo não era globalizado. Ele cita a gripe de 1918, com 500 milhões de infectados e até 100 milhões ou mais de mortes num período de um ano. Isso em 1918. Então o autor também aborda alguns momentos da história em que os países se ajudaram. Quando eles ficaram diante de uma crise financeira. O isolamento por tempo suficiente, como a gente viu na sinopse, conduzirá vários países a um desmoronamento financeiro, isso é sabido, mas o que é a economia diante da vida das pessoas, certo? Sem vida não há economia. Interessante que muitas pessoas que pedem pela não globalização e que a culpam por conta da pandemia, primeiro, não conhecem a história das pandemias que a humanidade já enfrentou e, segundo, colocam a economia acima da vida e se esquecem que a globalização é importante para a economia também. Sem comércio com os outros países, como seria? Como ficaria sem exportação? E o que Yuval Harari propõe em seu ensaio? O que é que ele coloca aqui de solução, digamos? Cooperação, tanto entre as pessoas,
cidadãos comuns, quanto entre os governos e seus países. Aquela visão de cooperação do passado parece não ter vez hoje, onde muitos só olham para si próprios, tanto os cidadãos comuns quanto os governos. E essa pandemia veio para abrir os nossos olhos também para isso. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assine as notificações para ficar sabendo sempre que eu posto vídeos por aqui, vídeos novos toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e até!